Olha, que o Papa Francisco me permita, mas eu vou entrevistar uma santa. Porque o que essa mulher faz, com certeza, tem ponto até em excesso com o homem lá de cima. Doutora Vera Moraes, que é presidente do grupo de apoio à criança carente com câncer. Doutor Vera Moraes, doutora, como é que entrou esse trabalho na sua vida? A senhora é oncologista pediatra, né? Sou oncologista pediatra de formação. Na realidade, eu fiz a minha formação no Hospital de Câncer de São Paulo, né? Voltei de lá e em 1979, o professor Djalma de Oliveira... Que eu conheci. Isso, na realidade, um grande homem. Ele havia implantado um serviço de câncer de adulto no Hospital Oswaldo Cruz e construiu um prédio novo e me convidou para montar o serviço da oncologia pediátrica. Ele disse assim, olha aqui, você vai aqui colocar 8 bercinhos aí, é o que eu tenho para você. E foi dessa forma que a gente começou, né, nesse serviço, no prédio do CEON de adulto. E, de repente, o número de pacientes foi crescendo e a gente foi pedindo socorro aos adultos. 8 bercinhos não dava para nada, não dava. Começamos pela fisioterapeuta, que ela tinha um espaço no primeiro andar, era um prédio de 2 andares. E ela internava pouco esses pacientes. Então, a gente pediu a doutora Salete, que ela cedesse esses 6 leitos para a gente ir aumentando. Bom, e assim a gente foi. De repente, a gente estava com 23 leitos. Eu falo sempre que a complexidade é muito grande. Tratar de criança é muito diferente de adulto. As crianças não suportam ficar enclausuradas no espaço. Elas precisam sair daquele espaço ali, porque elas têm necessidade disso. Aí foi pensando nisso, né? Então fui construindo o serviço, trazendo profissionais, né? Primeiro uma pediatra que era residente e ela foi rodar lá comigo e a gente recebia também esses residentes, né? Para fazer a sua formação. Passavam lá porque a gente estava dentro de um hospital-escola. E fomos montando o serviço dessa forma, aleatoriamente. E fomos percebendo que a gente precisava fazer alguma coisa, porque nós precisávamos humanizar essa assistência. Foi então que surgiu a ideia da gente criar uma instituição que prestasse essa assistência humanizada. Então, pais de pacientes meus, que eu passei uma época fazendo consultório privado, lá com o doutor Heriberto Marques, também pessoas que eu gosto sempre de citar, e fiz consultório privado, então essas pessoas chegaram e o movimento do próprio hospital, já existia um movimento de voluntariado, porque os estudantes, né, começavam a frequentar e a gente fazia as festas do Dia das Crianças, o Natal, então já existia, de certa forma, um processo de voluntariado ali dentro. Aí eu fui procurar o professor Enio Cantarelli, estou trazendo pessoas importantes que passaram na minha vida. E pedi a ele para liberar um espaço dentro do próprio Hospital Oswaldo Cruz, porque eu não queria sair de lá. A ideia era minha mesmo, porque sustentar um serviço, né, totalmente privado, eu precisava desse espaço, porque seria a equipe de saúde toda, né, a cozinha, né, a lavanderia, tudo isso. Eu disse, não, eu quero construir aqui nessa casa onde eu comecei. E assim, Enio liberou um espaço para a gente e assim a gente construiu e fomos ousados demais. Hoje eu digo, é um prédio de 7 andares. Agora, a senhora também tem muito privilégio com Deus, colocou muita gente boa no seu caminho, não foi? Exatamente. Essas pessoas que apareceram no meu caminho, todas foram muito abençoadas. Eu acho que é a sintonia, né? Quando a gente faz o bem, porque a causa é muito nobre, né? É muito doloroso. Eu confesso a você que na minha formação, quando eu fui para São Paulo, por diversas vezes eu quis desistir. Mas também tinha um pai ali, que era o meu chefe, Alois Bianchi, que ele disse, não, ele me chamava de Baiana. Não, Baiana, vai dar certo. Não desista porque vai dar certo. E dá. Baiana, é? Ele me chamava de Baiana. Baiana, porque... Ô, doutora Vera, e como é a estrutura hoje do grupo de apoio à criança com câncer? Na realidade, a gente tem, né, esse prédio de 7 andares. É uma Rua do Futuro. Não. O nosso é dentro do Hospital Oswaldo Cruz. As pessoas confundem muito com o NAC, que inclusive é o albergue para as nossas crianças. O NAC alberga todas as crianças. É diferente, né? É diferente. Nós não temos albergue.
nós construímos esse prédio onde funciona as crianças que são hospitalizadas, né? Nós estamos atualmente com 24 leitos disponíveis. O GAC ele fica no 7º andar, compartilhando espaço com o Hospital Oswaldo Cruz, com a oncologia pediátrica, porque tem a oncologia pediátrica aqui, na realidade, esse prédio é da oncologia pediátrica. Quando a gente construiu esse prédio, a gente sabia que a gente estava fazendo um serviço todo mundo junto. Nós temos a sala de quimioterapia, nós temos onde a gente tem brinquedotecas, tanto tem uma brinquedoteca tanto no 5º andar como no ambulatório no 1º andar. Nós temos nesse 1º andar os laboratórios de diagnóstico, isso também foi um grande gol que nós marcamos, que foi um projeto da Fundação Banco do Brasil, mas também isso veio para o hospital, onde a gente faz o diagnóstico das leucemias, né, e outras patologias também, mas o carro-chefe é a leucemia. Vera, e o que é a escola hospitalar? Na realidade, nós temos a primeira classe hospitalar do Estado e única, mas para que a gente pudesse disseminar essas classes hospitalares no Estado, foi fundado a escola hospitalar, tá certo? Então, saiu esse decreto esse ano e, com isso, essa classe ela vai poder ser disseminada. Outros serviços que têm também crianças que permanecem muito tempo acamadas, né, hospitalizadas, então elas têm direito a dar continuidade à sua escolarização. Não é uma sala de aula, é uma escola hospitalar, é uma classe hospitalar mesmo. E a escola ela vai servir de matrícula para receber todas essas classes que quiserem começar aqui no estado de Pernambuco. A criança tem todo tipo de câncer? Tem? Na realidade, é diferente do adulto, né? A criança, eu posso te dizer que existem os 3 principais tipos de câncer para a criança. O primeiro deles são as leucemias, tá? Então, é o carro-chefe, corresponde a 30% dos casos. Depois, vem os tumores do sistema nervoso central. E depois, vem os linfomas, que é exatamente aquele tipo de tumor dos gânglios linfáticos, da cadeia linfática. Então, os outros 2, né, na realidade, os tumores do sistema nervoso central, infelizmente, eles são descobertos muito tardiamente e têm uma chance de cura menor. Mas tanto os linfomas como as leucemias, eles podem, quando diagnosticados precocemente, né, isso é uma coisa muito importante, diferente do adulto, a gente não tem como fazer prevenção de câncer em criança. A gente tem como fazer a suspeição dos sinais e sintomas da doença para que a gente possa diagnosticar precocemente e, com isso, melhorar as chances de cura. E quero até aproveitar um gancho aqui, porque a gente tem um projeto com a Telesaúde, com a plataforma da Telesaúde do Governo do Estado, junto com o André Longo, né, que é o secretário de Saúde, e a equipe da Telesaúde de lá, onde a gente capacitou, né, a gente gravou essas aulas e é um curso online que as pessoas profissionais de saúde, eles podem ainda se inscrever nessa plataforma e tem uma carga horária bem significativa, bem importante, e você capacita essas pessoas para identificar os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil e com isso melhorar as taxas de cura, porque no Brasil isso não está muito bom, tá certo? Ainda está muito baixo. E esse trabalho que é na Rua do Futuro, o que é? Na realidade, não é o GAC, ali é o NAC, o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, eu não sei te dizer, mas ele é o albergue. O NAC ele serve de albergue para as instituições que tratam de câncer infanto-juvenil aqui na cidade do Recife, é assim que funciona. Eles aceitam até 18 anos, a faixa etária que nós tratamos é de 0 a 19, tá? O NAC, na realidade, ela fez o ponto de corte aos 18 anos, mas nos atende muito bem. A criança já nasce com câncer? Olha, existe o tipo de tumor que é o retinoblastoma, né? Esse tumor agora que virou aí aquele Tiago Life, ele na realidade trouxe isso aí. É possível nascer, né? Mas porque é uma doença congênita, principalmente quando ele é bilateral, a gente recomenda porque existe defeitos, né, na genética, né, e que ele pode passar de pai para filho. Isso aí é uma chance que pode existir, tá? E o tratamento? O tratamento do adulto é muito doloroso, né? Quimioterapia, radioterapia.
Como é que a criança enfrenta isso? Para a criança também é extremamente doloroso, não é diferente. A gente tenta amenizar muito isso, principalmente a questão de vômito. Então, tem drogas assim que a gente consegue evitar, diminuir muito essa situação. O GAC, às vezes, precisa comprar algumas medicações quando falta no poder público para poder a gente minimizar esses efeitos colaterais, é um deles. Outra coisa também, quando você trata a criança ou qualquer pessoa de câncer, a imunidade vai lá para baixo, né? Então, eles ficam muito sensíveis e podem pegar a infecção e aí eles terminam falecendo. E é muito triste quando a gente perde uma criança por infecção, porque quando a gente perde por doença, a gente até aceita, porque sabe que a dificuldade, às vezes a gente já sabe que ali no começo, por exemplo, alguns tumores do sistema nervoso central, a gente pode fazer uma quimioterapia, mas a gente já sabe, dependendo desse tumor, que a gente não vai curar aquela criança. E né? diz aos pais isso? Os pais ficam sabendo. Na realidade, aí já começa, porque uma coisa importante que está crescendo muito é a questão dos cuidados paliativos. Então, a paciente chega, ele já precisa ser acolhido pela equipe multiprofissional para direcionar para essa área, entendeu? Então, é extremamente importante. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Vera Moraes, que é presidente do GAC Pernambuco. Doutora Vera Moraes, o GAC tem pessoas que ajudam, voluntários? Pois é. Esse é um outro time muito forte. Nós não conseguiríamos sobreviver sem os voluntários, né? Acabou de ter um congresso agora em Natal, né? O Convoque foi muito, muito, muito bom. Porque, inclusive, o trabalho desse voluntariado, ele é contabilizado. O nosso contador, ele contabiliza isso aí. Se a gente não tivesse o voluntário, a gente teria que pagar funcionários para substituir. E tem mais uma outra coisa. O voluntário, ele vai para lá e ele doa muito amor. Muitos necessitam até de sair. Nós tivemos muito problema durante a pandemia. Foi muito difícil para nós, 2020 e 2021. Ficamos sem eles para trabalhar, né? Então, era a equipe do GAC ali, mobilizada, fazendo o trabalho que eles fazem. Aí é quando a gente sente que os voluntários são extremamente importantes. Então, recebemos voluntários, né, acima de 18 anos, eles estão capacitados a entrar. Então, muitos estudantes passam, mas também muitos idosos e são muito felizes. Você precisa ir lá no nosso refeitório do primeiro andar, onde a gente recebe as crianças que vêm para atendimento ambulatorial, e eles estão lá felizes, preparando a refeição desses pacientes que vão tomar café da manhã e almoçar ali. É uma farra, só você vendo. É muito amor, é muito amor. Então, é um trabalho de doação de amor. Temos um de mais de 80 anos, seu Campelo, pense a pessoa maravilhosa, ele é feliz, ele quer ir todo dia. O que é que seu Campelo faz lá? Seu Campelo lava, a tarefa maior dele é lavar os pratos dessa cozinha. Ele é o lavador de prato oficial, mas ele fica muito só, ele e a mulher, né? Então ele quer, na realidade, a exigência de 4 horas semanais. Está fazendo ponto com o homem lá de cima. Tá. Mas ele é maravilhoso, seu Campelo é respeitadíssimo, já está conosco há muito tempo e sofreu muito durante a pandemia por não poder estar lá participando disso, na realidade. Porque a Covid matou muitos. E o Hospital Oswaldo Cruz era referência para a Covid, então ninguém queria ir, ninguém participava disso aí, né? Foi muito difícil. Aliás, a gente perdeu paciente, a gente deixou de chegar paciente, nós tivemos uma queda enorme nas nossas doações. Doutor Demetrios lá, né? Exatamente, a referência. Quem dava as entrevistas era ele, né? Demetrios, que estava à frente. Então, as doações caíram muito, tivemos muita dificuldade. E ainda estamos nessa fase de recuperação, né? Porque nós sobrevivemos de doação, exclusivamente. Como é que as crianças que estão internadas reagem quando um morre? Vocês têm o cuidado de não mostrar eles, mas muito eles acordam e não encontram o coleguinha, né? É difícil, muito difícil. Primeiro porque são 3 leitos em cada enfermaria. Fica muito difícil de você encobrir isso, né? E eles sofrem também, mas a gente tem uma equipe multiprofissional. Nós temos uma psicóloga que ela já prepara até para esse momento que você já sabe, alguns você já sabe que
que aquela criança já vai partir, ou aquele teve um problema de infecção, rapidamente tem que ser retirado dali para ir para a UTI e não volta mais. Então, a pergunta existe, mas eles entendem, viu? E quais são as principais ações, doutora Vera, que são feitas para diminuir esse sofrimento das crianças? Na É a realidade, brinquedoteca, né? a gente tem a brinquedoteca, né? Como eu falei para vocês, são 2 brinquedotecas, a gente tem 2 brinquedistas que elas fazem isso, mas o voluntário, ele está presente. Nós temos voluntários que levam música para eles, inclusive tem aula de música. Tem uns palhaços, né? Tem os Doutores da Alegria, temos também um outro grupo que eles também participam. Doutores da Alegria, eles fizeram algumas tarefas, alguns eventos online com eles, mas foi muito difícil. Foi bastante difícil. Agora a gente está retomando, né? Vem retomando com tranquilidade e trazendo isso para eles. Né? Tem acompanhamento religioso? Não, na realidade, nós somos ecumênicos. No passado, a gente fazia a primeira Eucaristia. Tinha um padre ali na capelinha do lado, né? Então, aí algumas voluntárias faziam esse atendimento com essas crianças e a gente fazia, para quem quisesse, né? Não era forçado, a primeira Eucaristia. Mas, na realidade, a gente tem voluntários que a gente sabe que vêm, que são espíritas. No sábado, a gente tem um grupo aí do Peixotinho, o professor Humberto Vasconcelos. Ele teve, inclusive, a semana passada, recebendo uma homenagem nossa. Um grande homem. Ele nunca gostou de chegar perto das crianças. O trabalho dele era com as mães. Ele levava elas para um auditório e fazia a fala dele, com aquela fala mansinho. Né? E a gente tem 2 voluntários de lá do Peixotinho, que vai no sábado, como não tem esse trabalho, na realidade não existe voluntário de uma forma geral, e né, praticamente fica muito parado, então ele leva um café, né, umas quentinhas para os acompanhantes. Então é carne de sol com macaxeira, né, aquilo que elas gostam de comer, com muito carinho e muito amor. E essas crianças comem o quê, doutora? Na realidade, a alimentação delas vem do refeitório de lá, da cozinha de lá do hospital, né? Então, tem uma comida diferenciada. A gente sabe que tem, porque a gente sempre dá um jeitinho. Nós estamos, inclusive, num processo para abrir uma copa. Estamos aí, né, precisamos abrir uma copa no 4º andar, para que a gente possa ter uma copeira 24 horas para ele. Porque, às vezes, a criança, sabe, principalmente criança de uma forma geral, ela, às vezes, não gosta muito de fruta, né? E eles, por eles ter essa situação dos enjoos que a medicação traz, às vezes não quer. Pronto, tem uma melancia, eu não quero comer essa melancia. Você tendo aquela copeira ali naquele espaço da copa, ela vai lá, faz um suco, de repente ele aceita. Precisa ter isso aí. A gente está num processo aí para fazer essa reforma, para que a gente possa ter essa copeira 24 horas. Estamos junto com a nutrição, temos 2 nutricionistas, a chefe da nutrição do hospital é uma pessoa maravilhosa. A gente consegue trazer esse time todo para junto de nós, né? Porque o alvo é a criança e a família, né? E as mães. A gente sempre fala de mãe, porque a maioria são elas que ficam do lado do paciente. Homem não aguenta muita dor, não, né? Mãe homem é frouxo, né? A mulher então, que é corajosa. Durante a pandemia, João, foi muito difícil. Eu fiquei ausente também, né? E como eu sou idosa, o governador me botou em casa, mas, na realidade, elas ficaram sem poder trocar de acompanhante trocar de acompanhante e permanecendo lá o tempo inteiro, e sem receber visita, veja. Nem recebia visita, nem trocava de acompanhante. Foi muito difícil para elas, muito difícil. Mas elas são guerreiras. Eu saí de lá agora, estava tendo uma reunião de acolhimento que toda segunda-feira a gente faz para fazer uma escuta das dificuldades delas durante a semana. Porque o que eu digo é o seguinte, elas não podem ter mais sofrimento do que elas têm. Então, tudo aquilo que é para minimizar 2 sofrimentos é GAC. Então, a gente faz esse provimento de tudo, desses materiais, para que elas possam ter na realidade, se sentir acolhida literalmente. Entendeu? Agora, a senhora tem a alegria pessoal muito grande de alguma criança que entrou lá e saiu curada? Sim, tem vários. Olha, eu comecei assistindo essas crianças, né? Na realidade, eu atendia só, depois fui montando a minha equipe.
E como eu disse a você, durante a minha formação lá em São Paulo, por diversas vezes eu quis desistir porque morriam muitos. Na realidade, a chance de cura era de 20% naquela época. Mas aí consegui sobreviver aí. Aí vim para montar um serviço sozinha, né? E esse momento era muito difícil também, continuar. Mas montei a equipe e tudo mais, fiquei na assistência. Depois aí vi que já não estava mais aguentando isso. Aí comecei a cuidar dos curados. A gente tem um programa de avaliação dos curados. Então, paciente que foi desde a minha época, quando eu cheguei, paciente com 30, 40 anos, já foram meus pacientes. E aí fiquei com esses pacientes aí. Mas depois aí eu comecei também a ver, então tinha desdobramentos. Aí eu saí, eu não estou mais na assistência. Eu estou fazendo esses projetos com as mães, com os acompanhantes e podendo alavancar mais o GAC. Eu estou fazendo mais tarefas para o GAC do que mesmo para o hospital. Mas entendeu? quando a senhora muitas vezes está em algum lugar, num restaurante, num shopping, e aparece um desses curados, é uma festa, né? Com certeza. Eles, na realidade, eu tenho uma filha que é oncologista pediatra. Ela trabalha lá. E ela assumiu essa parte aí, esses pacientes, ela faz também esse ambulatório dos curados. De vez em quando sobe, com filhos, né, já vem. As mães eu conheço, na realidade a gente não conhece mais eles, mas conhece as mães, porque elas permanecem. Nós temos, inclusive, já fizemos um encontro, acho que foi em um ano retrasado, antes da pandemia, onde a gente conseguiu juntar 100 curados lá no auditório da Faculdade de Ciências Médicas. Foi uma coisa belíssima. Depoimentos diversos. E muitos fazendo sucesso na vida. Muitos fazendo sucesso. Tem médicos, eles têm enfermagem. Tem uma agora que terminou a enfermagem. Nós estamos com um projeto de cuidador, que foi uma doadora que levou isso para nós. E essa daí foi a primeira que se candidatou a fazer esse curso de cuidador, que está muito em alta agora, né, para a sobrevivência. Então, entendeu? E como é que a pessoa deve fazer para ser voluntário e para ajudar? Na realidade, o voluntário ele precisa se inscrever, né? Eu acho que é pelo site. Então, pelo site, pronto, eu estou aqui falando. Então, se inscrever pelo site, que quer ser voluntário, nós temos, porque na realidade começa a estrutura organizacional do GAC. Tem o presidente, vice-presidente, né? E o Conselho Deliberativo e Fiscal. E a diretora financeira. E nós temos coordenações. Então, coordenação do voluntariado, coordenação do financeiro, coordenação do administrativo, coordenação da comunicação. E temos, agora esse ano a gente abriu um DP, Departamento de Pessoal, Departamento de Pessoal. Então, a estrutura do GAC é essa. Mas tudo você pode falar através do site, viu? Então, precisamos de voluntários. Vou dizer a vocês que a gente continua precisando. Se você quiser se inscrever, será uma honra. Com certeza vocês vão adorar. De que idade a que idade? Até acima de 18 anos. O limite de idade não tem, não. Viu? Tem muito jovem lá? Tem. Inclusive, tem chegado bastante jovem. Principalmente aqueles alunos de medicina, né, porque as faculdades ali, né, então a gente tem enfermagem, medicina e educação física, né. Aí você vai e me fala se tem algum caso bonito. A gente tem uma menina, na realidade, a nossa escola, a nossa classe hospitalar, ela está habilitada somente ao fundamental anos finais, tá? Então, infantil, fundamental, anos iniciais, fundamental, anos finais. Então, a gente ainda não tem o ensino médio. Vamos ter que chegar lá no governo do estado para fazer isso. Então, estamos aqui... Os candidatos fiquem atentos que vão receber o pedido. Porque a gente tem que... porque aí é através da Secretaria de Educação do Estado, tá? E aí, então, a gente, na realidade... isso aí é uma coisa importante para eles. Sim, aí eu ia contar a história dessa menina, Larissa. Ela foi uma menina que ela teve um câncer, um sarcoma, né, das partes moles, e ela estava com 16 anos e, junto com a mãe, ela conseguiu terminar o ensino médio, dar continuidade à escolarização. Importantíssimo isso, a gente sempre diz para eles, é muito importante ter educação na linha de frente. Então, por isso que a gente luta por essa classe. Essa menina fez vestibular para educação física na UPE, passou, está fazendo mestrado. É uma guerreira, é uma guerreira. Então, são essas coisas, esses cases de sucesso que a gente tem. Nós queremos agradecer, doutora. Eu quero dizer
que essa entrevista foi uma coisa que me trouxe muita felicidade, mas muita felicidade, porque eu sei que esse trabalho que essa doutora faz é fantástico. Como eu já disse, o Papa Francisco me permite, eu entrevistei uma santa. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.